Dons espirituais. Como eu posso entender os dons espirituais? Como eu posso usá-los? De que maneira eu posso tirar o melhor proveito deles? Para que eles servem? Fica aí comigo, eu quero te ajudar a entender melhor o mundo dos dons espirituais. Eu sou o profeta Almer Guedes. Quero com vocês agora falar um pouco desse assunto muito importante, que são os dons do Espírito Santo. Mas antes de qualquer coisa, quero convidar você que está passando aqui pelo nosso canal pela primeira vez, a se inscrever no nosso canal, fazendo parte dessa verdadeira escola de profetas que nós temos aqui através do nosso canal. Então se inscreva, né, e acione o sininho para receber as nossas notificações. Quero falar sobre o assunto relacionado com o Espírito Santo e eu quero trazer aqui um ensinamento simples, direto, e que possa te ajudar a respeito dos dons espirituais. Primeira coisa aqui na carta de 1 Coríntios, né? 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele fala a respeito dos dons espirituais, e ele diz assim, ó: com relação aos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes. Então veja bem que o apóstolo Paulo tinha uma preocupação, e a preocupação do apóstolo Paulo é que ninguém deixasse de entender a respeito dos dons espirituais, que não houvesse ignorância, que não houvesse falta de conhecimento a respeito dos dons espirituais. Então eu entendo que o assunto dons espirituais é muito importante. Eu entendo que o assunto dons espirituais, ele vamos dizer assim, decisivo na nossa caminhada de fé, na nossa caminhada com Deus. Então eu quero começar a falar sobre esse assunto. Estamos numa escola de profetas, né? A respeito da profecia, a respeito dos dons espirituais. E eu quero ajudar você a ter entendimento a respeito dos dons espirituais. Não que eu seja a maior autoridade no assunto, mas eu acredito que ao longo desses 30 anos, mais de 30 anos, que a gente tem caminhado na presença de Deus, a gente aprendeu alguma coisa e eu gostaria de passar isso para você. Algumas dicas, alguns ensinamentos a respeito dos dons do Espírito Santo. A primeira coisa que eu quero é dividir esses dons, né, nas sessões, para que você possa ter um entendimento. Vamos dividir os dons espirituais em 3 sessões. Tá? Vamos dividir numa sessão que vai conter os dons de revelação, numa outra sessão que vai conter os dons de poder e numa outra sessão que vão estar os dons relacionados, né, com a fala, com a inspiração. Vamos separar os dons vamos dizer assim, nesses 3 setores. Vamos setorizar os dons para que a gente possa entender a respeito deles e estudar separadamente cada uma dessas sessões que vão conter 3 dons em cada sessão. Vamos separar a primeira sessão, que vai ser a sessão dos dons de revelação, e na sessão dos dons de revelação nós vamos separar assim, vamos colocar assim, ó, o dom da palavra do conhecimento, o dom da palavra da sabedoria e o dom do discernimento de espíritos, que fazem parte da sessão dos dons de revelação. A segunda sessão vai ser a sessão dos dons de poder. E nos dons de poder, nós vamos colocar o dom da fé, os dons de curar, tá? Os dons de curar e o dom de maravilhas. A segunda sessão, então, é a sessão dos dons de poder. E a terceira e última sessão, que são os dons relacionados com a fala, com a inspiração, nós vamos colocar os dons de línguas, o dom de interpretação, ou melhor, o dom de variedade de línguas, o dom de interpretação de línguas e o dom de profecia. Ah, você notou que o dom de profecia, ele não está vinculado aos dons de revelação. Então, aquilo que muitas pessoas entendem como sendo um dom de revelação, né? Que na verdade
não existe a palavra dom de revelação na Bíblia, né? Não é assim que é colocado. Muita gente confunde e acha que o dom de profecia é um dom de revelação. E o dom de profecia não é um dom de revelação. Primeira coisa, primeira, vamos dizer assim, confusão que já há nessa questão, tá bom? Então, separando os dons de revelações, os dons de poder e os dons de fala, os dons inspiracionais, tá? Separando nas sessões. Separado então os dons nas suas, vamos dizer assim, nas suas classes, né, seus setores, então já podemos começar a estudar, a compreender a respeito dos dons espirituais. Saliento que a primeira área que nós vamos estudar, que nós vamos conversar um pouco, é a área dos dons de revelação, tá? E essa é uma área muito importante para a liderança de qualquer igreja, para a liderança de qualquer grupo, para a liderança até mesmo empresarial, muitas vezes, né? Porque uma igreja que é liderada pelo Espírito e ela consegue orientar melhor os seus líderes, os seus membros, né? As pessoas que frequentam esse lugar. Então, a boa utilização dos dons e o conhecimento a respeito dos dons por parte dos líderes, por parte dos obreiros e do ministério eclesiástico vai facilitar e muito a vida dos membros e dos frequentadores daquele local. Então é muito importante que a gente tenha o entendimento, como o apóstolo Paulo diz, que nós não sejamos ignorantes a respeito dos dons espirituais, tá? E essa primeira classe que eu vou estudar com vocês, que é a dos dons de revelação, é de suma importância, tá? Então vou dar um entendimento aqui rápido a respeito do que é a palavra de sabedoria ou a palavra de conhecimento, tá? Então, vou dar um rápido entendimento para vocês, primeiro, sobre o que é a palavra do conhecimento, o dom da palavra do conhecimento, que é um dom muito importante, e eu posso dizer para vocês que é um conhecimento, um fragmento, vamos dizer assim, uma pitada do conhecimento soberano de Deus, que é dado a alguém quando essa pessoa está debaixo da unção do Espírito Santo. É importante salientar que há muita confusão, porque tem muitas pessoas que não estão debaixo do poder do Espírito Santo e recebem ou têm algum tipo de inspiração, de conhecimento, e muitas vezes a gente confunde e diz, não, isso é o dom de Deus. Não, a palavra do conhecimento, ela é basicamente derramada sobre alguém que está sob a influência do Espírito Santo, debaixo do poder do Espírito Santo, num determinado momento, para um momento específico. Ou seja, esse dom, ele vem para um momento, para uma necessidade específica, para que haja um conhecimento. Vou dar um exemplo para você. Pela presença do Espírito Santo, alguém conhece alguma coisa que não é um conhecimento natural, é algo que vem fragmentado, ou seja, não vem às vezes totalmente o conhecimento, vem fragmentado, mas essa pessoa recebe ali uma porção que é a porção necessária para que ele abra o conhecimento e possa orientar alguém a respeito de alguma coisa, a respeito de algo que está acontecendo e que talvez não está visível ainda. Isso é a palavra do conhecimento. O segundo dom é a palavra da sabedoria, que normalmente ele vem associado à palavra do conhecimento. Alguém recebe primeiro o conhecimento e depois alguém ou a mesma pessoa recebe a palavra da sabedoria, que é um fragmento de sabedoria, da infinita sabedoria de Deus que é dada a alguém no momento específico, também debaixo da unção e do poder do Espírito Santo. Importante salientar que a palavra da sabedoria é um complemento do conhecimento fragmentado que Deus já deu. É importante salientar isso, né? Então, quando uma pessoa ela tem uma palavra de conhecimento, e essa palavra de conhecimento é verdadeiramente, é genuinamente do Espírito Santo, consequentemente, é uma consequência, vai ter a palavra da sabedoria.
ali naquele ambiente. Preste atenção nisso, né? Porque às vezes a gente vê muitas pessoas que elas recebem, dizem receber, melhor dizendo, o suposto conhecimento, mas juntamente não vem a sabedoria para saber agir naquela situação que foi dado o conhecimento, né? Basicamente, isso revela que esse conhecimento que veio talvez não seja o conhecimento dado pelo Espírito Santo e possa ter vindo de qualquer outra fonte, tá? Então, preste atenção nisso. Normalmente, quando existe a manifestação da palavra do conhecimento, vai, por consequência, ter a palavra da sabedoria, que é o quê? Nada mais é do que um fragmento que vem para alguém e que nos dá a sabedoria, ou seja, a fórmula, a maneira que nós temos que agir a respeito daquele conhecimento que nos veio. Então, vamos dizer assim, é a orientação para que eu possa ter a prática certa a respeito do conhecimento que eu tive, que veio até a minha vida, tá certo? E depois, juntamente com esses dons, vem na mesma sessão o dom de discernimento de espíritos, né? A palavra original, né? A palavra original no grego, né? Até anotei aqui, vou ler para vocês a palavra original no grego a respeito, que fala a respeito desse dom, é diacrisis, né? A palavra grega, que quer dizer, né, profunda avaliação. Vamos colocar assim, uma profunda avaliação criteriosa, né? Olhando critérios, olhando profundamente para saber se algo é verdadeiro ou é falso, né? Seria, vamos dizer assim, né, vamos usar aqui a linguagem nossa aqui, né, do nosso tempo aqui, seria como um instituto que avaliza dando a veracidade, a originalidade para um produto, né? Falando se aquele produto é original, verdadeiro, ou ele é falso. Seria um criterioso exame de alguma coisa. Esse é o dom de discernimento de espíritos, muito necessário no ministério da libertação, muito necessário na liderança, né? A liderança ter esse dom de discernimento de espíritos, para saber se uma palavra, ou se alguma circunstância, se alguma coisa que está acontecendo, se aquilo vem de Deus, né? Se vem naturalmente, se é algo da carne, vamos dizer a palavra, ou se é algo do espírito do mal, se é algo do maligno, né? Então esse dom é muito necessário e importante na vida daqueles que servem a Deus. É importante frisar para todos que quando você bem utiliza esses dons, quando você conhece esses dons, eles se tornam ferramentas poderosíssimas na sua vida, tá? Poderosíssimas. Quero salientar uma coisa que tem muita confusão, porque tem muitas pessoas que elas acreditam que Deus dá um dom para o proveito próprio. Ah, agora a minha vida ela vai deslanchar, porque eu tenho dom. E tentam até usar o dom para benefício pessoal, para benefício individual. Quero salientar para vocês que todo dom espiritual que for entregue a alguém, ele vai ser entregue com com uma específica direção, para uma específica, vamos dizer assim, utilização. Qual é a utilização? Para a edificação e orientação dos santos e da igreja. Então, é o bem de todos, tá? O bem comum. Para isso é dado os dons espirituais. Gente, quero que você fique conosco. Vamos ter as nossas aulas aí, né? Então, se você se inscreveu já no nosso canal, você pode receber as notificações aí, acionando o sininho, para que você esteja conosco nas nossas aulas aí pela frente, para que você possa aí pela frente aí continuar recebendo orientação, tá? Hoje eu falei sobre a primeira sessão de dons espirituais, que é a sessão dos dons de revelação, tá? Primeira sessão, mas eu quero continuar nessa caminhada com vocês aí. Eu tenho certeza que isso vai fazer uma grande diferença na vida de todos vocês, tá bom? Então, um grande abraço para você
Que Deus abençoe você e continua conosco, recebendo as nossas orientações a respeito nessa sessão dos dons espirituais.